Voltamos com o programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O tema de hoje é o Estatuto do Idoso e eu recebo aqui o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e o promotor de Justiça e Cidadania, José Luiz Bednarski. Eu queria começar esse segundo bloco. A gente falou muito sobre as leis do idoso no bloco anterior. Na prática, eu imagino que tanto com o promotor quanto para o vereador, as pessoas cheguem com denúncias de exploração de idosos, tanto financeira como física. Queria perguntar para vocês qual foi o pior caso que vocês tiveram na frente para investigar, enfim, punir, começando pelo senhor agora. O que o senhor já viu que mais surpreendeu o senhor nessa questão do Estatuto do Idoso? O que foi mais triste realmente foi fazer a verificação em loco e desmontagem imediata, né, claro, de um asilo clandestino. São locais que proliferam pelos bairros mais distantes da cidade, muitas vezes em casas mais isoladas, justamente para se manter o anonimato, né? E essas pessoas são depositadas pela família e cuidadas de uma maneira subhumana por outras pessoas que, na verdade, ganham a vida explorando os seres humanos. E é realmente degradante ver uma situação em que a dignidade humana estava muito abaixo do patamar mínimo. Contamos, na ocasião, com uma atuação diligente da Prefeitura de Jacareí, à época, estou mencionando a gestão anterior, e também do Conselho do Idoso. Houve uma união muito grande, Polícia Civil também, que fez um trabalho pericial excelente, e conseguimos desmantelar aquela organização em poucos dias. E atualmente, falando a respeito dessas denúncias, aconteceu na semana passada, eu recebo de São Paulo, de uma promotoria de São Paulo, um pedido de acompanhamento de uma idosa que passou a morar em Jacareí com um dos filhos, e há disputas patrimoniais entre todos os filhos dessa idosa tal, e a promotora quer saber e pede a nossa atuação local para verificar realmente diretamente, pessoalmente, como é que está a idosa, e pedir auxílio da prefeitura também em relação à verificação médica e assistência social para ver se está tudo bem. Então isso é bacana, que a gente vê as denúncias, elas podem partir não apenas de particulares, mas também de outras autoridades públicas preocupadas em acompanhar, não apenas desvendar o que aconteceu antes, dar uma solução para aquele momento, mas procurar no futuro também uma garantia melhor para o idoso. O senhor também tem visto com frequência denúncias que chegam até o seu gabinete, ou então pessoas que procuram o senhor particularmente para relatar isso? Qual foi a pior situação? Olha, as piores situações são aquelas de violência física, né? Dias desses ainda a gente recorreu aqui ao Dr. José Luiz Bednarski. Nós estamos acompanhando um caso de um idoso que foi extremamente violentado, tem idade acima de 80 anos, e violência física de natureza grave, né? Porque foi preciso ficar internado durante 10 dias, e agora nós estamos acompanhando esse processo para que aqueles que fizeram sejam efetivamente punidos nos termos da lei, né? Mas esses casos são os mais graves. E o difícil também, como a gente anda muito na cidade, é presenciar idosos que não têm o mínimo existencial, o mínimo para se ter uma boa alimentação, não ter acesso à saúde. Então isso nos deixa muito perplexos, né, de saber que essas pessoas ajudaram a construir a nossa cidade, construir família, contribuíram com o nosso país, e a gente chegar ao final da vida e encontrar uma situação como essa, né? Eu acho que o Brasil ainda precisa aprender mais a cuidar dos nossos idosos, porque na verdade é uma idade que ele não tem condições muitas vezes física e psicológica de reagir a uma agressão, né? E aí que é fundamental o papel das nossas instituições. Mas eu não sei se o Dr. José Luiz concorda comigo. A Constituição, quando fala da proteção ao idoso, ela coloca, não é só o Estado, não são só as instituições, mas vem no texto como primeiro a família. Eu acho que a família tem que assumir um papel maior de cuidar dos idosos. As entidades que você menciona não podem ser consideradas como um depósito, muitas vezes, né? Parece que a família entende que é um depósito do idoso, e não é isso. Deixa ele lá e larga, e nem vai visitar, e nem se importa mais. Exatamente, eu acho que até queria lançar aqui pergunta para o Dr. José Luiz, mas como modelo melhor que ele
casa-dia, onde a gente deixa o idoso de manhã e busca ao final do dia, para que ele não rompa com esse vínculo familiar. Eu não sei qual que é a Como opinião se fosse uma espécie de uma creche, que a gente fala com crianças, né? A mãe deixa de manhã e vai buscar à tarde. Uma mesma situação com o idoso. O senhor é favorável também a isso? Eu concordo absolutamente com a ideia do vereador, integralmente, mas vou além. Eu acredito que esse regime de passagem durante o dia do idoso deve servir também como uma etapa de transição em relação àquelas famílias candidatas a inscrever o idoso como um interno definitivo na instituição, para que o próprio asilo possa verificar se essa família é idônea, que ela vai acompanhar o idoso durante o seu período depois de estadia em tempo integral. Então, se a família quer candidatar o idoso a passar a ser um morador, lá que passe antes por um estágio realmente de passagem durante o dia, né? Que funcione realmente como fosse uma creche em relação às crianças. Mas também quero aqui deixar, Rodrigo, uma mensagem de esperança, porque coisas boas realmente acontecem tanto no âmbito familiar quanto no setor público, mas principalmente no apoio também da iniciativa privada. Tempos atrás, anos atrás, houve uma reunião da promotoria com a EDP Bandeirante, que é a empresa que é concessionária de energia elétrica aqui na região, e ao final da reunião, resolvido o problema que era objeto daquele ato, houve um oferecimento por parte da gerência da instituição, da gerência regional. Eles têm um programa anual de responsabilidade social que eles auxiliam uma entidade em cada cidade da região. Então é uma cidade da região contemplada por ano, e naquele ano eles solicitaram que a promotoria indicasse uma entidade para que fosse feito um trabalho de economia, de racionalização de energia elétrica. Eles foram até o local com uma equipe, trocaram toda a fiação antiga, substituíram todas as lâmpadas por equipamentos mais econômicos, e inclusive os eletrodomésticos também foram todos trocados por aparelhos mais econômicos, por conta da iniciativa da própria empresa. Isso daí trouxe um ganho, uma economia, primeiro, para os recursos naturais, segundo, para a própria entidade. Isso daí foi feito por iniciativa da própria empresa, e o Ministério Público foi apenas o meio que fez a ligação entre essas duas pontas. E a cidade de Jacareí, por meio do Poder Executivo, né, que é a Prefeitura, em que também o Poder Executivo poderia contribuir? Eu perguntei no bloco anterior do seu mandato com o vereador, agora vamos para o Executivo. O Executivo pode colaborar de que forma em aplicar o Estatuto do Idoso ou criar programas? Na sua visão, qual que é o papel do Executivo nesse sentido? Rodrigo, eu acho que é o que vem sendo feito, né? Primeiro, nós precisamos ter atividades educativas para que a gente ensine o idoso a usufruir dos seus direitos, quais são os direitos que ele tem, para que ele possa exercer, né? Ninguém exerce um direito sem ter a mínima noção do que o tem. Agora, eu acho que nós precisamos ser mais agressivos nessas políticas relacionadas ao idoso e nos demais segmentos. Eu acho que a cultura, ela tem um papel importante. Eu acho que nós precisamos ter programas educacionais relacionados à pessoa idosa. O esporte, ele é fundamental. Nós precisamos investir mais nesses programas. Sabe por quê? Porque a prevenção, ela diminui os gastos da própria saúde. Então, se a gente tem um idoso ativo, que pratica atividade física, ele pode controlar a questão da diabetes, muitas vezes controla o colesterol, a pressão reduz os seus níveis. Então, investir no esporte é diretamente a gente economizar na saúde e dar uma qualidade de vida melhor para o idoso. Eu acho que nós precisamos ser um pouco mais agressivos nesse sentido. Mas eu penso que é um tempo de maturação, né? O Estatuto do Idoso, quando a gente fala que ele é de 2003, para aqueles que talvez não estejam operando direito, acho que já é um tempo longo. Mas a gente sabe que ainda não é nem jovem o Estatuto do Idoso, né? Ainda é adolescente, né? 15 anos, é isso, né? Se não falha a memória.
Então é uma lei que ela precisa ir aos poucos, né? A gente costuma falar no direito que é de conteúdo programático. Aqui tem uma série de obrigações ao poder público, mas se nós formos hoje aplicar todas as obrigações do Estatuto do Idoso, eu duvido que os municípios, que o Estado, que a União tenham orçamento para cumprir com tudo. A gente sabe que não. Então esse conteúdo programático impõe ao poder público, né, gradualmente aplicando essas políticas públicas. Agora o que não pode é não aplicar, senão a gente não chega a ter uma política pública mais efetiva. Isso eu tenho falado muito aqui na comissão parlamentar, né, de que todas as secretarias precisam ter uma caixinha ali no orçamento reservada ao idoso. E quando a gente fala de que são políticas públicas específicas do idoso, não é que nós queremos segregar o idoso, mas os equipamentos públicos precisam também acolher o idoso. Já presenciei, né, e aqui não é só nossa cidade, mas em vários locais, equipamentos públicos de lazer que não têm nenhuma acessibilidade ao idoso. Então, os equipamentos públicos, a partir de então, eles precisam ser pensados dessa nova ótica, de dar acessibilidade não só às pessoas portadoras de alguma deficiência física, mas também ao idoso que tem a sua mobilidade bastante reduzida, né? Aqui, por exemplo, quero trazer um assunto das calçadas, por exemplo. É preciso ter um padrão de calçadas, porque o que tem idoso, talvez tenha até chegado lá na promotoria, né? Que sofre queda em razão da má conservação das calçadas, é algo absurdo. Tem muita denúncia sobre calçadas lá na promotoria? Sim. Isso é um tema bastante recorrente. Eu ia também tocar nesse ponto, porque eu acho que as soluções para promover o direito do idoso tem que buscar aquilo que é mais barato e mais abrangente. O que é mais barato para o poder público? A conservação das calçadas. Por quê? Porque ela incumbe ao particular do imóvel em frente. E que local isso seria mais adequado? O centro da cidade. Por quê? Por ali circulam mais pessoas. E o idoso, ele ainda não compra tanto pela internet. Ele gosta de sair, ir ao banco, dar uma volta na praça, passar por alguns lugares, tomar um cafezinho numa padaria conhecida, enfim, é a possibilidade dele socializar. Então nós precisamos ter a conservação das calçadas do centro da cidade como uma prioridade. Como isso? Melhorando a qualidade da fiscalização. Isso é feito da seguinte forma: notificação, e além disso, quem não cumpre vai passar por um registro na Polícia Civil, claro, indiciamento por crime de periclitação da vida e da saúde, artigo 132 do Código Penal, porque está expondo a risco os idosos que passam por ali e aqueles que sejam vítimas de quedas, que tenham o amparo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Câmara dos Vereadores, da Procuradoria Municipal e também da OAB, para promoverem as respectivas ações de indenização por danos materiais, seja pelas despesas médicas que ocorrem, tanto para o particular como ao poder público, e também por danos morais, pela aflição sofrida, por uma questão de um olho roxo, que a pessoa fica com um aspecto ruim de se apresentar socialmente durante um determinado tempo, ou mesmo pela dor inerente ao próprio sofrimento ocorrido. Aliás, nesse sentido, ao vereador também cabe fazer indicações à prefeitura. A gente já viu aqui na Câmara várias reclamações da calçada que fica em frente ao mercado municipal, que várias pessoas já caíram lá, maioria idosos. Também o seu papel como vereador é fazer essas indicações, porque o vereador não pode, eu quero que gaste dinheiro nisso, que o vereador não tem o poder de fazer isso. Mas ele pode fazer indicações, requerimentos sobre isso, né? Sim, bem colocado, Rodrigo. E a calçada do Mercadão é um folclore, está virando um folclore já, né? Porque há muito tempo a gente ouve essas queixas. Como você bem colocou, até hoje, né, o vereador ele ainda é impedido de influenciar no orçamento, mas se Deus quiser, com a aprovação da lei que nós colocamos aqui, que todos os vereadores subscreveram, né, nós vamos aprovar, vai ter condição do vereador influenciar de forma mais positiva, né, no orçamento da cidade. Mas eu penso, eu ainda não estudei mais a fundo, mas o município de São Paulo, salvo engano, ele criou um código de calçadas, né?
Porque precisa ter uma padronização, como bem o Dr. José Luiz Bedinarski colocou, né? Porque o particular, ele é o responsável pela calçada. Mas também, se ele não tiver do poder público uma padronização, o que ele deve fazer na calçada, nós vamos ficar como está acontecendo, né? Cada um faz de um jeito, né? Não tem um padrão, a prefeitura faz de um jeito, o particular faz de outro, aí fica tudo uma bagunça, né? Isso, aí tem uma outra questão, que são as árvores, Dr. José Luiz Bedinarski, que elas vão crescendo e vão rompendo a calçada, impedindo não só que o cadeirante acesse aquele local, mas também a pessoa idosa, que ela tem uma dificuldade muito maior de mobilidade. Eu acho que são assuntos que agora é que estão sendo mais emergidos por conta de que o país está envelhecendo. Então é necessário que a gente atenda a essas demandas que surgem. Mas nós não podemos deixar de fazer o debate, né? Se ficar debaixo do tapete, a poeira debaixo do tapete, a gente não vai conseguir resolver. Então atitudes como essa do Dr. José Luiz, de vir aqui, de a gente montar uma frente parlamentar, é para isso, para que a gente deixe que esse debate do idoso chegue ao centro do poder, né? Eu tenho estado muito feliz, por conta também, quero aqui registrar o vereador Abner, a doutora Márcia, o vereador Juarez, o vereador Rodrigo, que tem acompanhado a nossa atuação aí com relação à defesa dos direitos da pessoa idosa, né? Que a Câmara passou a tratar desse tema aqui no centro do Poder Legislativo, né? Acho que isso é que a gente vai conseguindo ampliar e melhorar na questão do idoso no município. Para a gente encerrar então o nosso programa, para fazer as denúncias, uma pessoa vê alguma coisa estranha na casa do vizinho, ou sabe de algum maltrato com o idoso, ou de alguma coisa de roubo mesmo no setor financeiro com o idoso. Para quem ele pode denunciar isso, o promotor? Se ele vai na promotoria ou precisa ligar antes, como é que funciona esse procedimento? O telefone da promotoria aqui em Jacareí é 3961-3332. É possível também fazer a sua denúncia até de forma anônima pelo e-mail do Ministério Público local, que é pjcivel.jacareí@mpsp.mp.br. Também, quem se interessar pode se dirigir pessoalmente às sedes do Ministério Público Criminal no Fórum da Cidade e a área civil não criminal na rua 3 de abril, 32, próximo à Prefeitura. Quer dizer, esses são procedimentos que a pessoa entra lá, faz a denúncia e a partir desse momento vocês vão investigar e aí tem uma média, um prazo que a promotoria tem para responder isso? Como é que funciona? Sim, as solicitações elas devem ser registradas e respondidas em 30 dias. Instaurada formalmente uma investigação, há um prazo legal de 180 dias para encerramento e, claro, a atividade ela deve ser realizada de acordo com a gravidade do fato e a necessidade de adoção urgente de medidas. E também, por exemplo, quem conhece o vereador Luiz Flávio, sabe de uma denúncia e não tem como ir à promotoria, daí pode ir no seu gabinete e o senhor encaminha isso também para eles? Isso, a gente, graças a Deus, tem uma boa convivência com as instituições do município, pode procurar o nosso gabinete, mas também pode procurar a Polícia Civil, registrar uma ocorrência daquilo que está acontecendo, pode procurar também outro órgão importante que tem no nosso município, que é a Defensoria Pública, que nós estamos disponibilizando aqui no vídeo os telefones, para que o idoso, para que a sociedade saiba aonde estão as instituições que irão defender, irão repelir aquela violação de direito. Eu acho que essas instituições, cada qual tem ali reservado o seu papel institucional, mas sobretudo são instituições que não têm nenhum problema em trabalhar conjuntamente, porque na verdade a somatória de esforços é que vai tornar essa luta uma luta mais robusta, uma luta mais forte na efetivação desses direitos. Muito bem, eu quero agradecer então a participação de vocês dois aqui. Muito obrigado por participar dessa entrevista sobre o Estatuto do Idoso e parabéns pelo trabalho que cada um de vocês no seu setor, na sua área, desempenha sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer a TV Câmara, através da sua pessoa, essa oportunidade que nos deu. Agradecer por demais o Dr. José Luiz Bedinarski, que sempre que a gente o convida, ele está aqui presente para essa discussão. E só deixar aqui um último recado, que eu acho que é uma lei importante. Hoje, na verdade, a lei que criou o direito das pessoas terem
o acesso ao tratamento do câncer. Então, muitos idosos são infelizmente acometidos por essa doença e não sabem que hoje o poder público tem 60 dias para iniciar esse tratamento, né? Não iniciado, ele tem que procurar os órgãos de defesa para poder haver uma intervenção e o município ou o Estado fazer essa intervenção para fazer um tratamento adequado, né? Porque a gente estava aqui conversando antes do programa, por exemplo, o câncer de mama, quando diagnosticado em seu estágio inicial, a chance de cura é acima de 90%, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Então, o que eu quero dizer para você é que as instituições como um todo estão à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto e melhorar a dignidade do idoso no nosso município. Eu agradeço o convite do vereador Luiz Flávio Dias e também o Espaço Aberto na TV Câmara, que sempre divulga o trabalho realizado pelo Ministério Público, e deixar como mensagem final que o idoso ele merece o nosso respeito, mesmo depois de aposentado, de não fazer mais parte da corrente econômica de produção para o país, mas ele tem algo que é muito mais importante, que é a memória, e nós temos que cultivar essa memória, esse passado com afetividade. Muito obrigado pela participação de vocês. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.